Vamos verificar isso nos exercícios? Volta para cá comigo. Vamos lá. Os exercícios são sobre tudo, tá bom? Desde a aula anterior até a de hoje. Vamos lá. Duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Vou desenhar já isso aqui. Duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. De modo que a soma dos ângulos agudos formados vale 144. Tá, quais são os ângulos agudos? Vamos marcar aqui. Tem esse. Esse é um ângulo agudo. Tem esse. É outro ângulo agudo, vocês concordam? Tem mais? Eu vejo mais. Tem um aqui embaixo. E tem um aqui embaixo. Pronto, gente. Marquei os ângulos agudos. E aí? E aí? Que já dá para achar, né? Ele já disse que a soma dá quanto? 144 graus, né? Então eu já sei que alfa mais alfa mais alfa mais alfa tem que ser igual a 144 graus. Porque elas estão sendo cortadas por uma transversal, é aquela figurinha que a gente viu ontem, certo? Isso fica 4α é igual a 144 graus. Alfa é igual a 144 graus dividido por 4. Isso dá 36 graus. Ele quer saber a diferença entre as medidas de um ângulo obtuso e de um agudo. Pô, a gente já achou o agudo, né? 36. Como é que você faria para achar esse obtuso? Dá um tempo para você pensar aí. O que a gente faz? A gente vê quanto falta para dar 180 graus, certo? Eu sei lá quanto é que falta, vou chamar de beta, mas eu sei que beta mais alfa, esse ângulo, mais esse, tem que dar 180 graus. Então, beta vai ser 180 menos alfa, sendo que alfa é 36. Então, beta vale 144 graus. Aí eu já prevejo alguém vindo e falando, professor, aqui, ó, já estava aqui a resposta o tempo todo, não posso fazer isso não. Não siga esses atalhos, tá bom? São falsos atalhos. Muitas vezes você vai achar a resposta, ela já vai ter aparecido em algum lugar e você vai achar que podia ter feito atalho. Não faça isso. Simplesmente não faça isso. Ele quer saber a diferença entre as medidas do agudo, aliás, do obtuso e do agudo. Beta é 144, alfa é 36, 144 menos 36 dá 108 graus. Letra C. Todos foram, gente? Todo mundo foi? Tranquilo? De boa? Vamos para a próxima? Questão 2. Nomezinhos novos pra gente aí. Complemento e suplemento. Galera, complemento vou escrever de uma forma bastante informal, é o quanto falta para determinado ângulo alcançar 180 graus. Perdão, 90 graus. 180 graus é o suplemento, certo? Então, suplemento é o quanto falta para determinado ângulo alcançar 180 graus. Aqui vai uma dica para você. Sempre que você quiser escrever o complemento de alfa, você escreve isso assim, ó, 90 graus menos alfa. E sempre que você quiser achar o suplemento de alfa, você faz assim, 180 graus menos alfa. Todo mundo entende isso? Então vem para cá. Ele quer saber o complemento do suplemento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o suplemento do ângulo de 112 graus. Como é que eu faço para achar o suplemento do ângulo de 112 graus? Basta eu pegar 180 e diminuir 112 graus. Todos concordam? Isso dá 68 graus. Muito bem.
Ele quer saber o complemento do suplemento do ângulo de 112 graus. Ou seja, ele quer saber o complemento de 68. Complemento de 68. Como é que você faz isso? 90 graus menos 68, 22 graus. Gabarito. Letra D. E aí, galera, olhando para mim aqui. Comentário rápido para você, que eu sei que você pode pensar. Caraca, professor, mas isso é questão da EAR. E a ESA? Essas questões que eu escolhi para vocês estruturam as da ESA. As questões da ESA, elas não perguntam coisas simples assim. Elas perguntam coisas um pouco mais complicadas. Um pouco mais complicadas, tá? Não chega a ser difícil, não. São complicadas. Acontece que dentro delas tem esses raciocínios, entendeu? Dentro delas você encontra esses raciocínios que a gente está fazendo agora. E aí, cara, se você não souber fazer isso, você não consegue fazer as mais complicadas. E a EAR, ela tem uma prova que se assemelha muito com a da ESA. Por isso a seleção, por isso a escolha de questões do concurso da aeronáutica. Tudo bem? Volta pra cá. 22 graus, todo mundo tranquilo, de boa? Posso ir para a próxima? Questão 3. E aí, figurinha estranha, né? Na figura, BA é paralelo a EF. Dá uma olhada em BA. BA paralelo a EF. Muito bem. Essas retas são paralelas. R é paralelo a S. Muito bem. Quando isso acontecer, gente, existe uma parada chamada de... Deixa eu botar com cor de teorema. Uma parada chamada de teorema do bico. Do bico, professor? Pois é. Só que eu vou te ensinar ele de uma forma diferente. É uma versão que você provavelmente não conhece. É assim. Você percebe que tem ângulos que estão olhando para cima e tem ângulos que estão olhando para baixo? Olha os ângulos que estão olhando para cima, sim? Tem esse. Deixa eu pintar de vermelho os que estão olhando para cima. Esse aqui está olhando para cima. Esse aqui está olhando para cima. Acabou, né? E olhando para baixo? Olhando para baixo, tem dois. Tem esse e tem esse. Vocês concordam com isso? Muito bem. Sabe o que esse teorema diz? Isso só funciona, tá, gente? Se tiver entre paralelas. Isso aqui tem que acontecer, senão não rola, não. Ele diz que a soma de quem está para cima é igual à soma de quem está para baixo. Então, quem está para cima? 42 e x. E quem está para baixo? 96 e 52. X vai ser igual a 96 mais 52 dá 158. Menos 42. Isso dá 148. Perdão. Ninguém viu. 148. Isso dá 106 graus. Tudo bem? Então, gabarito letra B. Só que deixa eu mexer um pouquinho mais nessa questão para vocês darem uma olhada nas consequências dela, tudo bem? Então, teorema do bico, legal. Mas olha aqui, ó. Imagina que eu não soubesse isso. Dá uma olhada nisso que eu vou fazer agora, sim? Eu vou desenhar uma paralela passando por C. E eu vou desenhar uma paralela passando por D. Ficou muito reto não, mas tá bom. Tá. Quanto mede esse ângulo aqui, hein? Esse ângulo aí mede quanto? Quanto que você acha? Esse ângulo aqui. 42, né? Porque eles são alternos e internos. Sempre que você vir esse Z aqui, viu esse Z que eu estou marcando? Dá para fazer essa transferência, tá? Contanto que as retas sejam paralelas. E daí, professor? E daí que isso aqui mede 42, mas tudo media 96.
Então, esse pedacinho que sobra aqui mede 96 menos 42. Que dá quanto, professor? Dá 54 graus. Certo? Então, esse pedaço aqui mede 54 graus. E esse? É alterno interno com 54, né? Então, isso aqui mede 54 graus. Professor, o senhor disse para eu buscar o Z. Cadê o Z? Aqui, o Z aqui, ó. Tá vendo? E aí, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Muito bem. Continua comigo. Perdão. De novo. Continua comigo aqui. Olha para esse ângulo verde. Quanto é que mede isso aqui, hein? Ora, mede 52 graus, né? Olha o Z aqui. Pá. 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 52 graus. E aí o ângulo X ficou o quê? A soma de 54 com 52. 106 graus. O teorema do bico salva, mas retas paralelas também salvam. Tudo bem? Eu quero que você resolva essa questão novamente, depois. Das duas formas, tá? Então, resolver das duas formas. Ok? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Uma questãozinha mais teórica. Vamos lá. É falso afirmar que, letra A, se A ou B é um ângulo raso, gente, comentei ontem, é um ângulo de 180 graus. O ângulo AOB é um ângulo raso. Então, OA e OB são semirretas opostas. Isso é verdade, então não é essa, porque ele quer o que é falso. Se AOB é um ângulo nulo, se AOB é um ângulo nulo, então OA e OB são semirretas opostas. Galera, ângulo nulo é assim, ó. A, O, B. Caraca, como é que pode as semirretas serem opostas se elas estão apontando para o mesmo lugar, gente? É como se fosse assim, ó. Aqui você tem um ângulo de uns 30 graus. Vou diminuir um pouquinho, tá bom? Agora tá 20 graus. Diminuir mais ainda. Agora tá 10 graus. Agora eu diminui tanto que tá 0 graus. As duas estão apontando para o mesmo lado. Elas não são semirretas opostas. Então essa que é falsa. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nessa letra C e essa letra D? Essa letra C e essa letra D são interessantes. Vamos dar uma olhada nelas aí. Letra C. Dois ângulos adjacentes, cujos lados não comuns são semirretas opostas, somam 180 graus. Vamos ver? Está aqui a reta. E aqui, dois ângulos. Vou chamar isso aqui de A. Vou chamar isso aqui de B. E dá uma olhada em como esses dois ângulos são adjacentes. Eu não quero falar muito sobre adjacência, tá, gente? Então, eu realmente não quero falar muito disso, porque a gente vai ter que falar sobre o fato deles não terem conteúdos em comum. Eu não quero falar disso. Então, eu vou falar dessa aqui, a gente vai para a próxima, mas que fique claro que isso vai ser mais importante no futuro, tá? Mas isso aqui até dá. Alfa e beta são adjacentes. Eles estão juntos um do outro. E os lados não comuns são semirretas opostas. Aqui, ó, semirretas opostas. Só podem somar 180 graus. Você vê na figura, né? Alfa mais beta dá 180 graus. Somam 180 graus.
gabarito, essa aí tá certa. E aí o gabarito é a letra B. Tudo bem, gente? Não estou comentando sobre a D, porque envolve o conceito de ângulo adjacente consecutivo que a gente vai comentar posteriormente, tá? Fica na memória aí essa afirmação aqui, tá bom? Questão 5. Nesta figura, as retas RS são paralelas entre si. Essa reta e essa são paralelas. Muito bem. Ele quer saber x, y e z. Primeira coisa que eu faria seria perceber que esse ângulo azul aqui, ó, é igualzinho esse ângulo azul aqui. Por que eles são idênticos? Porque eles estão sendo cortados por uma transversal, mas as retas são paralelas entre si. Se elas são paralelas entre si, isso significa que x mais 3x menos 10 graus, né? X mais 3x menos 10 graus tem que ser igual a quanto? 85. E aí eu achei x. 4x vai ser igual a 95. X é igual a 95 graus dividido por 4, que dá 23,5. 12, 3, 95 dividido por 4, 4 vezes 2, 8, 9, 15, 3 vezes 4, 12, para 15, 3, 0,75. Pronto. Então, ótimo. Isso em graus, né? Percebe que ele deu a resposta numa unidade horrível, né? Ele deu a resposta em minutos, né? Graus e minutos. Aí a gente tem que passar para minutos, mas daqui a pouco a gente faz isso. Vamos achar o y e o z primeiro. Tudo bem? Tá. Y, gente, é muito tranquilo. Sabe por que é tranquilo? Tá vendo o ângulo y? Deixa eu pintar o ângulo y aqui. Ângulo y. O ângulo y, gente, ele pode vir para cá, ó. Você tem que ter essa maleabilidade de jogar ângulos para um lado e para o outro, tá? Porque, ó, esse y vindo para cá fica oposto pelo vértice com 85. E daí, y só pode ser 85. Isso aí já restringe melhor, né? Só pode ser a A ou a C. Você refina as suas opções, né? E Z? Z também é muito tranquilo, porque y mais Z dão 180 graus, né? O y eu sei, é 85. O ruim é que isso não vai te ajudar muito, porque as duas opções já estão com a resposta correta. Z igual a 95 graus, né? Então as duas são iguais, não tem o que fazer. A gente vai ter que mexer nisso aqui. Como é que a gente faz para passar de graus para minutos? Você tem que lembrar disso aqui. 1 grau vale 60 minutos. Essa linha se lê minuto, ok? Eu sei que isso aqui tem 23 graus e 0,75 graus também. É 23 mais 0,75, certo? Bom, 1 grau vale em 60 minutos. E 0,75 graus vale em quanto? Vale x. Tá certo? Multiplique em cruz. X vezes 1 dá x. E 60 vezes 0,75 dá 15. Portanto, isso aqui significa 23 graus e 15 minutos. Só um adendo extra. Algumas vezes isso aqui vai acontecer. Essa questão, do jeito que ela está aqui, ela não apresenta uma solução, tá? Isso já aconteceu algumas vezes, é comum a banca acabar inverificando suas opções. Sempre vou colocar essas questões aqui,
Ano passado foram algumas de física, tiveram algumas questões, uma questão de matemática que não apresentou solução, a questão do paralelogramo, né? A questão da pirâmide de base hexagonal com todas as arestas iguais também. Era uma pirâmide que não era possível, ela não existia, né? Se você traçasse a altura dela, a altura ficava com a mesma medida que a hipotenusa, né? Mas é isso aí. X vale 23 graus e 15 minutos. Cadê o Y? Y vale 85 graus. E Z vale 95 graus. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Ninguém? Só relembrando, então, o que a gente fez nesse exercício. A primeira coisa que a gente fez foi verificar que isso mais isso dá 85 graus. Então, x mais 3x menos 10 tem que dar 85. X mais 3x dá 95 graus. X é 95 dividido por 4. Muito bem. A segunda coisa que a gente fez foi transferir esse y para cá. E aí ele ficou posto pelo vértice com o 85. E a terceira coisa que a gente fez foi diminuir o z do que faltava para y chegar a 180. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda? E é aí que eu gostaria de chamar a atenção, tá bom? Volta para cá. Galera, seguinte. Você concorda com tudo que eu fiz? Você não pode fazer isso, tá bom? Olhar sério. Você não pode fazer isso. Você concordou com tudo que eu fiz, você não discutiu. E aí eu posso te pegar, cara. Eu posso te pegar dentro de você mesmo. Você entendeu tudo da geometria. Entendeu tudo da geometria. Mas teve uma coisinha que eu fiz uma leve enrolada pra você e você aceitou, cara. Não faça isso. Não faça isso. Não faz parte. Você não pode tomar essa atitude. Você tem que criticar tudo que eu falo. Tudo. Você não pode sair aceitando. A não ser a teoria, lógico. Você vai criticar a teoria. Você pode até criticar que você não tem entendido. Mas você tem que criticar tudo que eu falo. Volta pra cá que eu vou te explicar o que eu fiz. Cadê a parte? Aqui. Dá uma olhada nisso aqui e vê se você concorda com isso. Deixa eu explicar o porquê que eu tô falando isso tudo. É porque 0,75, gente, é 3/4. Essa é a grande parada. E se você multiplica 60 por 3/4, deixa eu fazer a conta aqui pra você. X vezes 1 dá x. E 60 vezes 3/4? Dá 15? 45, gente. E aí? Você concordou comigo? E se eu saio daqui dizendo que a questão está anulada? Dizendo que a questão está errada? Isso que eu falei antes dos paralelogramas e da pirâmide é verdade, as questões foram anuladas. Mas essa não é uma delas. Tá certo? 23 graus e 45 minutos. Olha aí. Volta pra mim. Eu ia te enrolar muito legal. Você ia sair daqui achando que a questão estava errada. Cara, tem material didático assim, tem livros assim, tem um monte de lugar por aí que você pode estudar que vai acabar acontecendo isso. Aqui, não. Aqui você critica tudo. Tudo aquilo que você não entender, você fala, professor, não concordo com o senhor falou besteira. Me fala. Não deixa barato, tá bom? Quero que você comente. Tudo bem? Ok, gente? Então, tem gabarito, 23 graus e 45 minutos, ok? Eu prometo que eu não vou fazer muito disso, mas de vez em quando eu vou jogar uma assim. Galera, vocês concordam comigo? Ah, mas isso aqui, ok? Prometem? Tudo bem. Críticas à parte, questão 6. Vamos lá. Então, essa primeira figura aí, quando você olha, você já vê aparecendo o quê? Teorema do bico, certo? Aqui, ó. Retinha laranja. Retinha laranja. Tem alguns ângulos que estão para cima e tem alguns ângulos que estão para baixo, né? Então, basta somar os de cima e igualar os de baixo. Concorda? Concorda? Concorda?
Dessa vez é isso mesmo, tá bom? Então, x mais 30 graus é igual a 65 mais 40 graus. Tudo bem? Ângulos vermelhinhos somados tem que dar os ângulos verdinhos somados, tá bom? Aí x fica 65 mais 40 dá 105, que menos 30 dá quanto, professor? Dá 75 graus. Tudo bem? Gabarito, tô brincando, gente. Então, x é igual a 75 graus. Ele quer x menos y. A gente já sabe que o x é 75, agora a gente vai diminuir o y. E aí, para a gente diminuir o y, a gente precisa achar y. Aqui nós temos uma figura que eu vou aumentar ela um pouquinho, porque eu quero mostrar um truque para vocês. Um truque para agilizar a sua conta, tá bom? Esse ângulo aqui mede 150. Esse é o que ele quer. Isso aqui mede 25 graus. Eu ainda não falei de ângulo interno e ângulo externo com você, porque eu prefiro falar isso na aula de polígonos. Mas não tem problema se eu der um pequeno spoiler para triângulos. Tá vendo esse triângulo verde? Um triângulo, gente, ele tem, em geral, elementos específicos. Ele tem, em geral, os seguintes elementos. Lado. Ele tem vértices e ele também tem ângulos. Um triângulo tem 3 ângulos internos. Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Todos concordam comigo? Muito bem. Esse ângulo aqui mede 25 graus. Esse aqui mede 30. Vocês concordam que mede 30? Por quê, professor? Porque isso aqui é 150, né? Ah, o que falta para 180, né? Aham. Então, isso aqui mede 150, isso aqui mede 30, 150 mais 30, 180 é o que falta para 180, né? Muito bem. Aí, galera, aqui tem um truque, tá? Se você quiser, você pode transformar isso aqui em 180 menos y, soma 25 com 30 e 180 menos y e resolve. Mas eu vou te ensinar um truque muito útil para você resolver problemas com triângulos. Vou desenhar esse triângulo aqui de novo, dessa vez só com o que me interessa. O que me interessa é o seguinte. Tem um triângulo aqui. Esse ângulo mede 150. Aliás, o que me interessa, na verdade, é só o 30. Isso aqui mede 30. Isso aqui mede 25. E aí é o seguinte. Isso é um ângulo interno. Isso aqui é um ângulo externo. Uma coisa que você poderia estar pensando em fazer é assim, professor, não é só eu fazer o 30 mais o 25 que dá 55, e aí o que falta para 180 é 125, e aí eu simplesmente trago o 55 para cá? Beleza, mas é porque eu quero te ensinar um truque, cara, um truque que ajuda bastante. Este ângulo é chamado de um ângulo interno. E esse aqui é o chamado ângulo externo. O ângulo externo, ele é sempre a soma dos internos não adjacentes, dos internos que não estão juntos. Portanto, esse ângulo aqui mede 25 mais 30. Muito mais fácil, 25 mais 30, que dá 55 graus. Então, esse y aqui vale 55 graus. Aqui um outro exemplo, de uma outra questão qualquer. Eu digo para você, por exemplo, que esse ângulo aqui mede 30 e esse ângulo aqui mede 60. 60 mais 30 dá 90 graus. Então, esse ângulo aí do lado mede 90 graus. Todo mundo entende isso? Muito bem. E aí, acabei de descobrir que o y vale quanto? 55 graus. 75 menos 55. 20 graus. Gabarito letra B. Vamos lá, próxima questão. Na figura, R é paralelo a S e T é perpendicular a U. Opa, ângulo de 90 graus aqui. Esse símbolo, gente, significa perpendicular. São retas perpendiculares, tá vendo lá em cima? Então, ele quer saber o valor de B menos A. Aliás, A menos B. Vamos lá. Esse ângulo aqui mede B. Quanto mede esse? B, né? Vocês concordam? Agora,
Dá uma olhada nesse triângulo aqui. Tá vendo ele? A soma dos internos dá quanto? O externo, né? Então, acabei de achar que B mais 90 graus é igual a A. E daí, passa o B para o outro lado, 90 graus é igual a A menos B, que é o que ele está pedindo. Tudo bem? Todos seguiram de boa na lagoa? Tudo tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Seja alfa um ângulo agudo. Alfa, ângulo agudo. Eu vou escrevendo tudo, cara. Eu aconselho que você faça o mesmo, tá? Se somarmos a medida de um ângulo reto à medida de alfa, então eu estou pegando alfa e estou somando 90 graus. Então, se somarmos a medida de um ângulo reto à medida de alfa e, em seguida, subtrairmos desta soma, então estou subtraindo aqui, a medida do suplemento de alfa, lembra o que eu falei? O suplemento é 180 menos alfa, né? Está aqui, ó. Suplemento, 180 menos alfa. Complemento, 90 menos alfa. Eu estou interessado no suplemento, então, ótimo. Então, eu vou diminuir o suplemento de alfa. O que a gente vai sempre obter? Vamos fazer a conta. Mas antes da gente continuar a conta, deixa eu voltar isso aí, porque eu sei que você ficou com dúvida. Vamos lá. Se somarmos, somarmos a medida de um ângulo reto, ângulo reto, a medida de alfa, tá feito, né? Eu somei um ângulo reto em alfa, ok. E, em seguida, subtrairmos, subtração, subtrairmos o suplemento de alfa é sempre 180 menos alfa, tá? Então, fazendo essa conta, isso fica assim, alfa mais 90, menos com 180 dá menos 180, menos com menos dá mais, então isso aqui fica 3 alfa menos 90 graus. Essa é a resposta, mas a gente ainda tem que analisar, né? Então, alfa mais 2 alfa não, gente, perdão. É mais alfa aqui, né? Eu já fiz as contas todas aí. Então, isso aqui fica 2 alfa menos 90. Então, perdão aí, vamos de novo aqui, ó. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Muito bom, perdão aí. Então, 2 alfa menos 90 graus. Agora, vamos dar uma analisada nas opções. O ângulo vai ser nulo, qualquer que seja a medida de alfa? Não mesmo, né? Você pode substituir o alfa aí por qualquer ângulo acima de 45 graus, que não vai dar zero. Reto? Não vai ser reto. 2 alfa menos 90, não deu 90. Agudo, desde que alfa seja maior que 45 e menor que 90. Galera, vou entrar aqui numa matériazinha chamada de inequações, que vocês vão ver melhor em Matemática 1. Eu vou só resolver a inequação, tá? Para analisar quando que o ângulo é agudo. O ângulo ele vai ser agudo quando esse ângulo for menor que 90 graus. Todos concordam com isso? Qual é o meu ângulo? Meu ângulo é 2 alfa menos 90 graus. Passo 90 para o outro lado, isso fica 90 mais 90 dá 180. Passo 2 dividido. A alfa tem que ser menor que 90 graus. Isso significa que todas as vezes que você tiver um alfa menor que 90 graus, o ângulo vai ser agudo. Tudo bem? Então, de novo, condição para o ângulo ser agudo, θ menor que 90 graus. Muito bem. Só que, substituindo θ pela expressão que a gente encontrou, a gente descobre que basta então que alfa seja menor que 90 para o ângulo ser agudo. Só que o ângulo ele também tem que ser positivo, não existe ângulo negativo, pelo menos não agora. E aí, substituindo, fica 2 alfa menos 90 tem que ser maior que zero, 2 alfa tem que ser maior que 90, alfa tem que ser maior que 45. Então, alfa tem que ser maior que 45
e alfa tem que ser menor que 90. Isso garante que seja agudo, gabarito letra C. Tudo bem? E raso é 180, esse ângulo só vai ser 180 quando o alfa for 135. Esse é o único caso em que 2 alfa menos 90 dá 180. Tudo bem? Olha pra mim, galera. Olha pra mim, olha pra cá. Vamos relaxar. Relaxa. Tá tudo bem. Questão um pouco mais complicada. As questões da IAR de 2000, 2001, 2002 e 2003, elas são um pouco mais complicadas mesmo. Tá tudo na mão. Tá tudo bem. Você vai refazer. Você achou difícil? Cara, é assim mesmo. Você vai ficar achando essas questões difíceis, você vai ficar achando, professor, eu nunca vou conseguir fazer umas questões desse tipo, mas agora você consegue. Agora você consegue, se você pegar a minha resolução e for aos poucos tentando fazer. Não precisa fazer rápido não, aos pouquinhos. Vai fazendo aos poucos. Tudo bem? Tamo junto?